Olá meu amigo, bem-vindo e obrigado por me acompanhar em mais um tutorial aqui no canal. Neste de hoje veremos como simular este efeito utilizando alguns recursos com Shape Keys e modificadores de som. Vocês acompanharam na introdução o efeito prático onde eu utilizei as chaves de forma que são os Shape Keys em conjunto com um recurso de áudio para poder fazer o efeito de simulação de um movimento labial do personagem junto a um áudio que eu mesmo gravei. Vamos ver como isso é simples aqui no Blender. Então vamos começar o nosso experimento. Eu vou apagar o cubo, vou adicionar na área um objeto mesh do tipo Monkey. Vamos olhar essa macaquinha pela frente, clicando aqui no gizmo, no modo visão frontal ortográfica. Eu vou pedir a vocês que vocês usem aqui a mãozinha, encoste o cursor no Move, pressione o botão esquerdo e arraste um pouquinho mais para cima. E vamos usar o scroll para aproximar mais essa área. Com essa malha nós vamos entrar no modo Edit Mode. Vamos usar o Alt A ou então clicar fora para poder desabilitar aqui toda a seleção da malha. Eu vou ativar aqui a opção de trabalhar com face na parte superior, que é o cabeçalho da 3D View. Aqui eu vou ativar a ferramenta circular com a tecla C. Essa ferramenta, você pode usar o scroll para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir a delimitação da área que será selecionada. Então eu vou clicar aqui nessa malha que faz parte justamente dessa parte que representa o lábio do objeto. Pressionando o botão esquerdo, vocês notem que eu consigo ir selecionando aos pouquinhos, contanto que seja só essa parte, essa malha interna. Vou colocar o cursor do mouse fora e clicar o botão direito para sair da ferramenta. Eu vou voltar para Object Mode. Aqui vocês vão notar que toda a malha está selecionada. Para o efeito que eu preciso, como vocês viram na entrada, é necessário que eu aplique no objeto o Shape Keys, que é a chave de forma. Então eu vou vir aqui no ícone de malha, que é o Object Data Properties, e aqui eu tenho um recurso chamado Shape Keys. Eu vou clicar no sinal de mais para criar a primeira chave, que é a chave básica, que é o objeto nessa condição que vocês estão vendo, mas eu vou criar uma segunda chave, clicando em mais novamente, do qual o programa já dá um nome automático como K1. Vocês podem clicar duas vezes e mudarem essa nomenclatura. Eu vou mantê-la aí como o programa deixou. Bem, o que eu vou fazer agora, depois de criado o Shape Keys, é voltar para o modo de edição. Aqui eu vou usar o scroll para aproximar. Percebam que eu tenho ainda aquela malha selecionada. Então vou usar um recurso aqui de escala, fazendo com que essa malha se concentre pelo eixo Z. Então vou usar a escala SZ0 e vou dar o Enter. A gente consegue fechar a malha, como se estivesse fechando a boca do personagem Suzanne. Então eu vou voltar aqui para Object Mode. Vocês vão ver que o objeto ele volta para a posição inicial dele e a nossa boca fica aberta aqui. Para eu poder fazer a boca da macaquinha movimentar-se, eu vou aqui no Key1, selecioná-lo, e aqui embaixo na caixa de valores, como a gente já viu em tutoriais aí anterior, a gente encosta o cursor nessa opção de valores, pressiona o botão esquerdo e movimenta para a direita até o valor 1. Veja que eu movimento a malha nesse zigue-zague aqui, fazendo com que a macaquinha possa parecer que esteja falando no momento em que eu movimento essa chave. Eu vou deixá-la aqui com um fator em 0, aberto como estava no início. Agora vem a parte necessária para eu poder aplicar o áudio que eu gravei de introdução para fazer com que ele simule nessa macaquinha o que eu preciso. Então eu preciso mudar essa área aqui 3D, clicando nos ícones de modo, que são os editores, e vou usar aqui o sequenciador de vídeo, é aquele nosso editor de vídeos do Blender. Eu vou adicionar aquele áudio que eu gravei. Vou vir em Add, como é som, eu vou usar o Sound, e aqui eu vou correr até encontrar o arquivo de som na pasta onde eu gravei, está ele aqui, é a minha voz, vou dar o Add Sound Strip, ele cria uma faixa de som aqui. Se eu der o player... Olá meu amigo, bem-vindo e obrigado por me acompanhar em mais um tutorial aqui no canal. O áudio pode estar saindo baixinho aí. Tá. Como simular este efeito utilizando... Aqui nós temos um problema, porque o nosso áudio, se vocês olharem aqui no fim da nomenclatura, ele está dizendo que nós estamos utilizando aqui 335 frames, pois eu converti através de um conversor online, e aqui nós só temos
250 frames. Então a gente precisa fazer com que a nossa timeline utilize 335 frames. Então vamos usar aqui 335. E agora a gente consegue ver o áudio total sendo simulado. Então, a primeira parte de adição de áudio nós já fizemos aqui no sequenciador do próprio Windows. Vamos então fazer outro processo. Nós vamos voltar aqui a nossa janela de cima para o modo 3D Viewport. Vamos estender a janela de baixo, Timeline, para uma janela que nós usaremos, que é a chamada Graph Editor. No Graph Editor, nós vamos introduzir a gravação da chave que está aqui em Shape Keys, Key 1, a partir do frame 1. Então nós vamos precisar vir aqui em Value. Nós podemos usar o botão direito, clicar em Insert Keyframe, ou então podemos clicar diretamente nesse pontinho. Aqui ficou amarelo, no frame 1 foi colocada a chave, e aqui vai surgir a chave, ó, com o recurso do Shape Keys. Mas o que é que eu preciso? Se eu der o play aqui, olá, meu amigo, vocês vão ver o áudio, mas a boquinha da nossa personagem Suzane não está se movimentando. Vou dar o X para sair. Eu vou vir então aqui em Key, clicar com o botão esquerdo e selecionar essa opção chamada Backsound to F-Curves. Nela eu tenho agora como selecionar novamente aquele áudio que eu introduzi lá no vídeo sequenciador, preciso carregá-lo de novo, selecionando o áudio e dando o Backsound to F-Curves. Vai surgir aqui, ó, o efeito do áudio em curvas. Se eu der o play, olá, meu amigo, aqui em cima vocês vão ver a boquinha da macaquinha sendo movimentada. Existem alguns modificadores que a gente pode utilizar aqui a barra N para aplicar e vão nos dar efeitos diferenciados. Eu não vou mexer nisso aqui por enquanto, eu vou deixá-lo limitado a esse. Mas vocês podem experimentar esses modificadores para dar mais intensidade aqui no efeito. Utilizando alguns recursos com Shape Keys e modificadores de som. Então, feito já a vinculação da voz com o movimento labial do personagem, eu vou dar o ESC. Eu posso, nesse caso agora, criar a minha cena aqui com o efeito. Então, vou voltar aqui a Timeline e vou afastar um pouquinho. Só para dar uma resolução melhor na macaquinha, eu vou selecioná-la e vou usar o Ctrl 2 e vou utilizar aqui com o botão direito o Shade Smooth. Vamos agora arrastar um pouquinho essa macaquinha para baixo e vamos utilizar aqui o modo renderizado. Eu tenho pouca iluminação, então para poder ajudar nessa iluminação eu vou utilizar o recurso de usar uma imagem HDRI como plano de fundo aqui na nossa cena. Vou em Word, clico no pontinho aqui onde tem o Color e uso a opção Environment Texture, que vai me permitir eu carregar imagens HDRI. Aqui vai ficar rosa, eu vou abrir as pastas onde eu tenho as imagens HDRIs e vou selecionar aqui qualquer imagem, vou usar essa aqui por exemplo, e vou dar Open Image. Pronto, a imagem está fazendo parte do nosso cenário. Se eu tentar fazer a renderização, essa imagem acontecerá. Mas o que eu vou fazer aqui, na verdade, é posicionar a câmera de frente para a macaquinha. Eu posso, se tiver o teclado aí com aquela condição numérica na direita, eu posso usar o Ctrl Alt 0. Caso eu não tenha, eu venho aqui em View, Align View e uso essa opção, ó, Align Active Camera to View. Eu coloco a câmera de frente. Veja que aqui a câmera está enxergando aquela imagem que eu apliquei aqui para ser o plano de fundo. Mas eu não quero que essa imagem apareça. Então eu vou aqui no Render, correr até essa opção chamada Filme. Nela nós temos aqui como habilitar a transparência, a gente tira a imagem de fundo. Vamos então selecionar a malha da Monkey, clicar aqui em Material e vamos dar um material para esse objeto. Eu vou manter aqui com a superfície do tipo Principal BSDF e em Base Color eu vou usar uma cor verde. Eu vou dar um pouquinho mais de rugosidade e vou aplicar um efeito metálico aqui na imagem. Eu posso escurecer um pouquinho esse verde, pronto. Se eu der o player, olá, meu amigo, a boquinha da macaquinha vai estar aparecendo. Mas vamos fazer outra coisa aqui. Nós vamos selecionar a câmera para sair dela. Vamos rolar o nosso gizmo. Vamos procurar o nosso objeto lâmpada. E vamos trazer essa lâmpada para frente aqui da câmera e para frente da macaquinha.
deixando aqui embaixo. Vamos olhar agora pela vista de câmera e podemos ver que no material, vamos dar um pouquinho menos de intensidade ao metálico aqui para vocês verem o movimento labial e vamos aproximar mais. Dando agora animação, está aqui a boquinha da macaquinha fazendo o efeito. Utilizando alguns recursos. Nós podemos dar uma imagem mais escura aqui também, tá? No Word a gente pode selecionar um HDRI que se adeque melhor aí no efeito. Aqui já ficou melhor o sombreamento, tá vendo? Então, ó, ele está movimentando a boca. Agora, como é que eu renderizo essa cena dessa macaquinha movimentando a boca? Então eu tenho que entrar lá no modo Output, que é a saída, onde tem impressorinha. Aqui eu defino em Dimensions qual é a resolução do vídeo que eu quero. Eu geralmente uso muito aqui o HD TV 720, que é a resolução HD. Eu mantenho o percentual em 50 para ele fazer aquela tela de vídeo pequena. Fica mais rápido o processo da renderização. Aqui eu vou só notar para ver se o frame start e end está coincidindo com a quantidade de frames que eu estou usando aqui na timeline. Então é 1 para 335, tá certo. Eu vou correr até essa opção aqui, que é a saída. É aqui que eu vou definir a pasta e um nome de arquivo para o vídeo que eu vou gerar. Então vou botar aqui, ó, voz, teste, e tendo definido, eu posso agora selecionar aqui um formato de vídeo. Como eu vou utilizar áudio, eu vou usar essa opção aqui chamada FFmpeg Video. Nela eu tenho agora como encontrar um codificador, eu vou deixar aqui no Matroska, não vou mexer, e vou nesse decodificador buscar uma formatação. Essa formatação aqui eu posso definir, por exemplo, PNG, para que esse fundo saia transparente na renderização. E vou utilizar aqui, ó, nesse exemplo, um áudio com formato MP3. Tendo já feito o procedimento, eu posso gerar agora, clicando aqui na condição RGBA para que o fundo saia transparente, a opção Render em Render Animation. Eu posso usar o Ctrl F12 também para gerar a renderização. Vocês vão notar que vai surgir aqui o passo a passo, a timeline, a agulha vai funcionar renderizando quadro a quadro, e quando chegar no frame 335, eu vou voltar para mostrar a vocês como é que ficou o resultado final da nossa renderização. Eu vou dar um pause agora, aqui no gravador, e no fim eu volto. Estamos voltando aqui e repare que já estamos chegando bem no final do render. Chegou no final, render o frame 335, demorou aproximadamente 30 segundos para ele gerar essa renderização total. Eu vou fechar aqui a janelinha. Se eu quiser ver o efeito do vídeo, eu venho em Render e clico Ctrl F11 ou então clico em View Animation. Olá, meu amigo, bem-vindo e obrigado por me acompanhar em mais um tutorial aqui no canal. Neste de hoje veremos como simular este efeito utilizando alguns recursos com Shape Keys e modificadores de som. Olá, meu amigo, bem-vindo e obrigado por me acompanhar em mais um tutorial aqui no canal. Neste de hoje veremos como simular este efeito utilizando alguns recursos com Shape Keys e modificadores de som. Então é isso, pessoal. Fica aí a dica, vocês podem utilizar esse recurso para fazer algo interessante aí no projeto de vocês. Até a próxima, forte abraço.